É chegado o momento de sarar as feridas, o momento de transpor os abismos que nos dividem, o momento de construir. E é com esse mesmo sentimento que venho hoje neste Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas dizer: o Brasil voltou. As dificuldades são muitas. O que encontramos foi um quadro escandaloso de desmonte, negligência e crueldade. E aqui preciso mencionar de forma particular a crise nos territórios indígenas e Yanomami. Não temos medido esforços para restaurar a dignidade dessas populações e garantir-lhes o efetivo domínio sobre suas terras. Os povos indígenas no Brasil, pela primeira vez, têm um ministério próprio, capitaneado por uma liderança indígena. Nenhuma decisão sobre seus direitos será tomada sem a sua efetiva participação. No mesmo sentido, foram recriados o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Mulher. Tá aí, ó, a fala de Silvio Almeida. O Jamil Chad está conosco para falar, ele acompanhou esse discurso. Que diferença, né, Jamil? O Jair Bolsonaro estava lembrando de Damares, que representava os direitos humanos do Brasil. Agora a gente tem esse discurso de Silvio Almeida. Oh, meu Deus, é outro país, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde para vocês todos. Olha, eu não sei se é um outro país, mas é pelo menos um discurso que traz de uma forma muito clara que os desafios são gigantescos, eles são reais, a violência é real, o racismo é real, a situação do crime organizado nas terras indígenas é real, que a situação da mulher é dramática, ou seja, não é um discurso de ficção, como eu ouvi, como vocês todos ouviram aqui nos últimos 4 anos. É um discurso que reconhece todos os problemas. Claro, existe um desafio gigantesco pela frente, que é, ok, depois desse diagnóstico, o que fazer exatamente para lidar com todos esses problemas. Esse é um outro tema, mas, pela primeira vez em muito tempo, a gente conseguiu ouvir aqui na ONU um discurso sobre, de fato, um país que existe, que, no caso, é o Brasil. Então, só isso já é bastante significativo. Verdade, viu? Só para o Chico ficar tranquilo, eu não ouvi nem pátria, nem Deus, nem família no discurso, tá? Mas, de repente, enfim. Mas, só para colocar também num outro contexto, é uma grande tentativa, na verdade, do governo brasileiro, nada disso foi por acaso, e a menção aos Yanomami não acontece por acaso. Por quê? Nós estamos vendo um governo que tenta, na política externa, retomar um protagonismo internacional, em vários campos, nos direitos humanos, em defesa, na política externa, na questão climática, na questão de vacinas, enfim, perdão, de saúde, tem toda uma estratégia montada para retomar o protagonismo. Mas, qual que é o cálculo? Ninguém vai retomar o protagonismo se não falar daqueles temas que justamente a comunidade internacional diz, opa, isso é muito sério. Então, não é por acaso que o Silvio Almeida trouxe para o palco, basicamente, da ONU, a questão indígena e dizendo, sim, a situação é muito dramática. Outro exemplo, ele falou de Marielle Franco. Eu me lembro nas primeiras vezes aqui, depois a gente acabou, entre aspas, se acostumando, mas Damares Alves que dizia, não falo desse assunto. Marielle é importante, como todas as outras pessoas no Brasil que são assassinadas, ponto final, então eu não vou falar dela. Esse era o argumento que ela usou na primeira vez que apareceu por aqui. Bruno Pereira, Dom Phillips, todos esses casos foram citados por Silvio Almeida aqui na ONU. Ele vai passar a semana inteira tentando conseguir votos para que o Brasil possa voltar ao Conselho de Direitos Humanos no ano que vem, mas, acima de tudo, tentando credenciar o Brasil para voltar a ser um interlocutor com alguma credibilidade para o diálogo internacional. Insisto, é finalmente um discurso sobre um país que existe. Claro, o grande desafio é implementar políticas que lidem com essa situação. Ô, Jamil, nesse ponto, quando ele fala, né, que os indígenas terão o domínio de suas terras, a gente sabe que isso também não está só nas mãos do governo federal, né? Há muita dificuldade disso, por exemplo, há uma operação para retirada dos garimpeiros lá, há também questões na justiça, que o Supremo Tribunal Federal precisa decidir. E Silvio Almeida crava aí, né? Ele fala dessas dificuldades, Jamil, porque da forma como ele coloca, parece que não que é simples, porque ele fala que não é simples, né? Mas ele fala sobre a missão do governo nisso, né?
De fato, quando acabou, ele não fala isso no discurso, ele não fala além do que vocês ouviram nesse trecho específico sobre o Yanomami. Mas quando acabou o discurso, claro, eu fui perguntá-lo, ok, e como é que se faz isso? Quais são os passos para garantir esse efetivo domínio sobre terras indígenas, como ele citou? E aí, claro, segundo ele, pelo menos, isso é uma estratégia de curto, médio e longo prazo, ou seja, também uma consciência muito clara de que isso não vai ser feito da noite para o dia. No curto prazo, são essas ações que vocês estão vendo no que se refere à expulsão dos garimpeiros. Mas, olha, hoje eu conversava, inclusive, com uma altíssima fonte da ONU, era uma conversa em off, mas vocês podem imaginar, altíssima, talvez a mais alta, e ele dizia de uma forma muito clara, isso é uma questão de direitos humanos, também a situação dos garimpos, né? Também a situação dos garimpeiros, dos indígenas, certamente, sem dúvida nenhuma, mas jamais um pacote vai ser fechado ou uma solução vai ser encontrada se você também não lidar com os garimpeiros também recorrendo à dimensão de direitos humanos. Então, o Silvio até coloca, na nossa conversa depois, ele diz de uma forma muito clara, sim, primeira etapa é essa, mas a segunda e terceira e quarta etapa vai ser o desembarque do Estado, não apenas com o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça desembarca com o quê? Com a polícia, com armas, com a força, ou pelo menos com a lei. O que ele diz é que, claro, esse desembarque vai também ter de ser com direitos. E aí, claro, é uma construção muito mais difícil.